Paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, Deus nos tem concedido uma oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor, né? É uma sessão da Escola Bíblica Dominical, né? Nos fala sobre diante do caos iminente, Deus nos concede o escape, né? É uma lição muito gloriosa, baseada no livro de Êxodo, capítulo 14, né? Que nos fala sobre o livramento que Deus deu ao povo de Israel lá no Egito. Então, a nossa lição ela estará baseada no livro de Êxodo, né? A lição desta manhã gloriosa. Eu quero convidar todos os irmãos nesse momento e todos os ouvintes que estão aí nos prestigiando para ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e falando da Escola Bíblica Dominical, dessa lição gloriosa que nós teremos aqui nesta manhã. Amém? Soberano e eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento em que aqui estamos na Tua presença. Venha falar conosco em nossos corações, em nossas vidas nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, rogamos a Ti pelas Tuas vitórias em nossas vidas. Continue abençoando, derramando a Tua graça, o Teu poder sobre cada coração, sobre cada vida, Jesus. Ó Deus maravilhoso, nos usa pela Tua misericórdia, Senhor. Venha falar aos corações de uma maneira gloriosa nesta manhã. É o que nós te pedimos em Teu nome e te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lição de número 3, né? Nos fala sobre diante do caos iminente, Deus nos concede o escape, né? Nós temos aqui o nosso texto áureo, né? Que se encontra, para quem não tem a sua revista, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 2, né? Êxodo, capítulo 7, versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Essa passagem bíblica, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 2, e foi justamente as ordenanças que Deus deu a Moisés e Arão, falando a respeito da libertação do povo. Chegou um momento na história do povo de Israel em que Deus iria conceder o grande livramento, né? Esse é o texto áureo da nossa Escola Bíblica Dominical. A verdade aplicada, nós podemos aprender que o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo, né? O que a gente tem que entender, e é o que nós vamos ensinar nessa lição desta manhã, é que as promessas de Deus, elas jamais caem por terra. Pode ter certeza, daquilo que Deus prometeu a você, pode se passar dias, pode se passar meses, pode se passar até anos, mas aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele irá te cumprir, né? Então nós temos que ter essa consciência que Deus ele é poderoso para sempre levar adiante os seus propósitos para com todo o povo de Deus. Nós temos alguns objetivos da lição, né? Os objetivos da lição, nesse tema maravilhoso que nós estudamos, né? Ele nos fala sobre mostrar o cuidado de Deus diante da crise, né? Então Deus ele tem cuidado de nós, mesmo em meio às situações mais caóticas e mais difíceis que nós podemos enfrentar, né? Então nós temos que ter essa consciência de que Deus ele está cuidando de nós em todos os momentos, né? Segundo ponto que a gente pode citar aqui, ressaltar que Deus ele vê o nosso sofrimento, ele sabe o quanto nós estamos passando por determinadas dificuldades, por problemas, por lutas e aflições, mas eu quero ressaltar aqui que Deus está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Existem momentos de adversidade, momentos de provações que nós passamos. É o momento em que Deus ele nos coloca para que possamos ser aperfeiçoados, né? Ser aperfeiçoados por Ele e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Tem determinadas situações que passamos na nossa vida, de sofrimento, de dificuldades,
mas Deus ele tem o propósito de nos dar experiência, né? A Bíblia diz, né, que no livro de Romanos, capítulo 5, né, que nós somos justificados pela fé, no qual, por essa graça, estamos firmes, na qual nos gloriamos na glória de Deus, mas também não somente na glória de Deus, mas nos gloriamos também nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações, elas geram em nós paciência, as tribulações, elas geram em nós experiência, a experiência, ela gera esperança, e a esperança, ela não traz confusão, porque é o amor de Deus derramado em nossas vidas, em nossos corações, né? Então nós temos que ter essa consciência de que nós devemos sempre ressaltar que Deus ele vê o nosso sofrimento, mas ele tem o propósito de nos abençoar mesmo diante das dificuldades, pode ter certeza disso. E o terceiro ponto que eu quero citar a vocês, esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Então nós temos que ter essa consciência de que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para agir. Deus ele não age por acaso. Existe um tempo de Deus. Então, quando os frutos estiverem maduros, você pode ter certeza que é o dia da colheita. E Deus ele sabe o momento certo, a hora exata de agir em favor dos seus filhos, né? Nós vemos aqui no texto, né? O texto bíblico, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 22, do versículo 22 ao 24 e versículo 26, nos traz a passagem bíblica em relação ao livramento que Deus deu ao povo de Israel já na caminhada pelo deserto, né? Versículo 22, ele nos diz o seguinte: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Esse texto aqui, ele nos fala de uma situação de crise, uma situação de grande dificuldade em que estava o povo de Israel. Nós vemos aqui na lição, né, no primeiro tópico da lição, que nos fala sobre o cuidado de Deus na crise, né? E o item 1.1 diz o seguinte: Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Então, o propósito de Deus é sempre levantar alguém para nos socorrer. Então, Deus, com mão forte, tirou o seu povo de lá do Egito, cumprindo as suas promessas, que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que Deus daria ao povo uma terra que manaria leite e mel. Isso era a promessa de Deus em relação à nação de Israel. E a Bíblia nos fala o seguinte, irmãos, que a promessa que Deus havia feito com Abraão era essa, né? Deus determinou, falou para Abraão, no coração de Abraão, dizendo: olha, Abraão, sai da tua terra, sai de entre os teus parentes, que eu farei de ti uma grande nação, e eu vou guiar você à terra que eu vou mostrar para ti, né? Essa terra é uma terra abençoada, eu vou mostrar essa terra, mas ele teria que tomar a atitude de sair dentre os seus parentes. E a Bíblia diz o seguinte, né? Que Deus faz promessas a Abraão. Então Deus ele fala com Abraão dizendo o seguinte: olha, Abraão, eu te abençoarei, te exaltarei entre as nações da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Então, irmãos, o que nós podemos dizer até aí, que a promessa ela foi feita a Abraão lá atrás, de que Deus daria uma terra
a toda a nação, faria de Abraão uma grande nação. E as promessas de Deus, elas se cumprem, mas tem um tempo para se cumprir. Aquilo que Deus falou ao seu coração, na sua vida, você pode ter certeza que isso irá se cumprir, porque Deus falou. Quando Deus fala, irmãos, isso pode durar dias, pode durar meses, pode durar semanas, pode ter certeza que isso irá se cumprir. Então nós temos que ter essa fé, essa confiança de Deus, né? Se Deus falou algo em nossos corações, nós temos que seguir em frente, seguir adiante, seguir marchando, seguir falando com Deus, tendo a certeza de que a promessa de Deus, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Então, para nós ressaltarmos, né, essas promessas de Deus, então a promessa que Deus fez com Abraão, ela continua da seguinte forma, né? Então disse Deus a Abrão: saibas de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia. Deus já havia falado que a nação de Israel, a sua descendência, a nação de Abraão, né, iria ser peregrina em terra alheia e seria reduzida à escravidão e seria afligida por cerca de 400 anos. Mas a Bíblia nos fala, no livro de Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 14, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Ou seja, Deus falou, olha, a descendência de Abraão iria para o Egito, iria se tornar escrava lá, seria afligida por cerca de 400 anos. Deus já havia falado dessa situação em que a nação de Israel, os descendentes de Abraão, iria sofrer aflição em terra estranha ou em terra alheia. Mas Deus também tinha uma promessa, que Deus iria julgar a nação, a qual ela tem de servir, mas que depois ele sairia, todos os descendentes de Abraão, sairia de lá com grande riqueza. Então, irmãos, nós não temos que nos preocupar. Quando Deus ele tem uma promessa de nos abençoar, de nos dar a vitória, de fazer com que nós superemos determinadas dificuldades, nós devemos confiar nessas promessas de Deus. Deus ele fala aos nossos corações e devemos estar com o nosso coração firmes na presença de Deus, né? Nós vemos aqui através da lição, né, o cuidado de Deus em relação à crise, né, no momento que nós passamos por crise. Qual era o retrato da época, né? Primeiro, Moisés era um hebreu. Ele foi criado no palácio egípcio, fato que contribuiu com a sua missão. Naquela época, o povo estava passando por duras provações. Ou seja, os descendentes de Abraão estavam em terra alheia. Se nós formos fazer um retrospecto de tudo isso que aconteceu, o que aconteceu? Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac nasceu, né? Depois Isaac teve a sua esposa Rebeca, na qual ela era uma mulher estéril. Mas através da oração, através da busca de Deus, Deus abriu a madre de Rebeca e teve 2 filhos, Jacó e Esaú, né? Jacó, um homem pacato do lar, e Esaú, um homem caçador. E a Bíblia nos fala que Jacó saiu da sua família e depois se casou com Rebeca, teve filhos com Bila e com Zilpa, que eram suas servas, teve filhos com Rebeca e assim por diante. Da descendência de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. José, quando nós estudamos na aula passada, era um dos filhos de Jacó. Foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido a uma caravana de ismaelitas, foi viver lá no Egito. Depois, através das revelações que ele tinha através de sonho, ele se tornou governador do Egito, primeiro homem de lá do Egito. E a Bíblia nos fala que ele teve essa graça de ser governador e levou toda a sua família para viver na terra de Gozém, que era uma terra muito fértil, e lá
a nação, a família, que era uma família de 70 pessoas, foi se tornando, foi crescendo, crescendo, se tornou uma grande nação. E a Bíblia nos fala que houve um determinado tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José nem a sua descendência. E o que aconteceu, irmãos? Essa família, que era a família de Jacó, foi se tornando uma grande nação. E ali eles começaram a ser afligidos. Essa nação, dentro do Egito, começaram a ser afligidos e se tornaram escravos. Né? Momento de escravidão. E o que aconteceu? Eles foram escravos. Deus queria já alimentar o desejo do coração dessa nação, que é a nação já de Israel dentro do Egito, para sair dessa terra, para ir para a terra que Deus havia prometido. Ou seja, irmãos, tudo que Deus faz é tudo planejado, é dentro do tempo de Deus. Às vezes passamos por dificuldades e provações, é porque Deus ele tem algo lá na frente muito maior em relação àquilo que nós imaginamos. Então, a nação de Israel começou a ser escravizada. Foram escravizados, passaram por sofrimento, mas eles tinham dentro do coração deles o desejo ardente de se libertar daquela situação. Então a perseguição ela foi tão grande que chegou uma determinada época que Faraó, na sua mente diabólica, queria matar todos os meninos, né, para que não houvesse a procriação de mais israelitas dentro do território do Egito. Então, o que aconteceu? Naquela época, a Bíblia nos fala que teve uma mulher que teve um filho chamado Moisés e foram colocados nas águas para que o seu filho não fosse morto. Quando ele foi colocado nas águas, estrategicamente, ele chega a um determinado local onde a filha de Faraó estava se banhando e viu no rio aquela pequena embarcação com uma criança dentro. E quando viu ali, estava ali Moisés. E o nome dado de Moisés foi Moisés, que significa aquele que foi tirado das águas, né? E ali ele foi criado segundo, né? Ele foi adotado como filha de Faraó. Mas a filha de Faraó, o que ela fez? Ela entregou novamente a sua mãe, não sabia que era sua mãe, para que a sua mãe criasse ele, né? E depois de uma certa idade, ele começou a ser criado em todas as ciências do Egito. Então, o que nós chegamos à conclusão, irmãos? Que tudo que Deus vai fazer é pensado. Deus, ele planeja todas as coisas. Por mais que nós estejamos numa situação de grande dificuldade, de grande luta, de grandes problemas que estamos enfrentando, Deus ele tem um planejamento para todas as coisas. A mãe dele coloca no rio, a filha, né, de Faraó retira ele do rio, adota ele como filho, mas entrega novamente para a sua ama, que era justamente a mãe de Moisés, para que pudesse criá-lo. E o interessante, irmãos, que no começo da idade de Moisés, ele foi criado como um hebreu. Ele foi ensinado como um hebreu. E o interessante, irmãos, que a Bíblia nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho em que eles devem seguir dentro da palavra do Senhor. E até quando estiver grande, ele não vai se desviar dele. Então nós hoje enfrentamos muitos conflitos com os nossos filhos, né? Às vezes passamos por dificuldade, por luta, mas nós temos a consciência que Deus, nós estamos falando do Evangelho do Senhor na vida deles, né? Então, toda criança, quando começa a aprender da palavra de Deus, ele começa a enraizar dentro do seu coração a mensagem do Evangelho. Isso foi determinante para que Moisés se tornasse um grande libertador do povo de Israel de dentro do Egito, porque desde criança ele foi ensinado como um hebreu. E a Bíblia nos fala que depois que ele passa uma certa idade, ele começa a ser criado como um egípcio.
E a Bíblia nos fala que os 40 anos em que Moisés viveu, ele foi criado em toda a ciência do Egito. Ou seja, ele frequentou as melhores faculdades da época, ele frequentou os melhores estudos da época, ele foi ele estudou sobre estratégias de guerra do Egito. O Egito, para os irmãos terem uma noção, era uma grande nação na época, era o que tinha de melhor na época em termos de estratégias de guerra, em termos de superpotência. Então o Egito era a superpotência da época. E Moisés estava sendo preparado como filho adotivo da filha de Faraó para ser o futuro faraó do Egito. Então toda aquela glória, toda aquela pompa da época fez com que Moisés fosse preparado para ser o futuro faraó do Egito. E com isso, o que aconteceu? Ele foi preparado, foi estudado em toda a faculdade da época, em toda a ciência do Egito na época, para que ele pudesse ser o futuro faraó do Egito. Ou seja, irmãos, nós podemos aprender aqui que Deus ele prepara pessoas para que possam ser instrumentos para realizar a sua vontade. Deus ele sempre levanta alguém para nos dar a vitória e para nos socorrer. Então nós vemos aqui no item 1, Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Um povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar pelo socorro de Deus, que enviará um libertador, que intercederá por eles. Uma coisa interessante que nós lemos através da palavra do Senhor, que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele nos dá toda a referência de quem era Moisés, né? E Moisés era um homem que foi chamado por Deus. Foi um homem, na realidade, criado pela sua mãe como um hebreu, mas depois de uma certa idade ele foi entregue nas mãos da filha de Faraó para ser estudado em toda a ciência do Egito. Ou seja, Moisés não era um homem qualquer, era um homem estudado. Ele conhecia sobre estratégias de guerra, ele sabia de todas as coisas, mas só que durante esses primeiros 40 anos ele pensou que era alguém. Deus já havia colocado no coração dele para libertar o povo de Israel lá no Egito. Mas chega um momento, irmãos, em que Deus ele amadurece, 40 anos. Era um homem formado. E o que acontece? Houve uma contenda, uma briga entre um egípcio e um hebreu. E ele, para defender esse hebreu, ele foi lá e mata o egípcio. Ou seja, aí souberam que ele havia matado um homem, sabiam que ele era filho da filha de Faraó. E o que aconteceu com Moisés? Moisés teve que fugir para o deserto. Moisés teve que fugir para o deserto. Às vezes, irmãos, em determinadas situações da vida, nós queremos realizar algo para Deus, mas nós não estamos preparados para isso ainda. Moisés mostrou um despreparo e talvez ali ele não conseguisse compreender qual era exatamente o objetivo de Deus, como é que seria a forma de libertação. Então, durante 40 anos, Moisés viveu pensando que era alguém. E o que acontece? Com 40 anos, ele sai, fugitivo, havia matado um homem, vai para o deserto. E lá no deserto, a Bíblia nos fala que ele se casa, ele tem um sogro chamado Jetro, teve uma esposa, né, teve os seus filhos, vive uma vida normal como de um homem comum. Foi viver no deserto. E existem determinadas situações na nossa vida, irmãos, que Deus ele nos coloca no deserto para que possamos aprender algumas coisas que ainda nós não sabemos. Às vezes o conhecimento, a sabedoria que nós temos não é tudo. Temos que ter a direção de Deus na nossa vida, temos que ter a presença do Espírito Santo em nossos corações. E o que aconteceu? Ele foi para o deserto, viveu a vida de um homem comum. Teve a sua família, teve os seus filhos. Durante 40 anos, ele descobre que ele não era ninguém. Então, o que eu quero dizer aos irmãos é que existem determinadas adversidades nas nossas vidas que faz com que nós nos esvaziemos de toda a nossa glória, ou
de todo o nosso conhecimento. Pensamos que somos alguma coisa e na realidade nós não somos nada. Então a gente tem que se esvaziar. A Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Filipenses, que Deus, o próprio Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória para habitar no meio de homens comuns. A Bíblia nos fala que ele se esvaziou para se tomar a forma de servo. E como servo, ele habitou entre o meio dos homens. E depois ele foi moído e massacrado pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados, para que nos desse a salvação eterna. Para que através da morte física nossa, nós fôssemos salvos e remidos para todos aqueles que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então nós temos que ter a consciência, irmãos, que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E o que acontece? 40 anos vivendo no deserto, chega um determinado momento em que Deus chama a Moisés. A Bíblia nos relata que ele estava lá no Monte Horebe e ele começou a ver uma sarça, um local, um plantio ali, que estava ali pegando fogo. Mas na realidade aquele fogo estava ali em cima daquela sarça, mas aquela sarça não se consumia pelo fogo. E ele começa a enxergar e ver isso. E ele ouve uma voz do céu, fala, olha, o lugar em que tu estás, Moisés, é terra santa. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. E ali ele começa a receber uma revelação de Deus. E Deus fala com Moisés dizendo, Moisés, eu sou Deus na sua vida, eu sou contigo. Tu vais ser o meu libertador, o homem, o instrumento que eu tenho para libertar o povo do Egito. Tu vais falar com o povo, falando com ele que eu vou libertar esse povo de todas as adversidades, de todo o sofrimento, de toda a escravidão que eles estão passando. Deus tinha uma promessa, irmãos. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. E Deus, ele usa quem? Usa Moisés para que Moisés fosse um instrumento para tirar esse povo de lá da terra do Egito. O que nós temos que ter a consciência é que Deus ele sempre levanta alguém para nos socorrer. Que Deus nunca nos abandona no momento das nossas adversidades, no momento das nossas angústias, no momento das nossas tristezas. E Moisés se coloca diante de Deus, colocando dificuldade. Senhor, eu não sou um homem preparado para isso. Sou um homem pesado de língua. Eu sou um homem pesado de palavras. Tem outras pessoas que podem. Ou seja, Deus já mudou completamente o conceito de Moisés. Moisés naquele momento falou, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu preciso. Mas Deus começou a falar no coração de Moisés. Né? Quando você se coloca diante de Deus, dizendo o seguinte, Senhor, eu não sou nada. Eu careço da sua graça. Eu careço do teu poder em minha vida. Para que algo possa acontecer, está dizendo o seguinte, falou, olha, agora sim você está preparado, porque eu quero usar o homem no vazio da sua alma, quando ele não se considera, quando ele chega a um ponto e fala, olha, eu não sou nada, mas Deus ele é tudo na minha vida. Então, tenha essa consciência de que você, na realidade, não é nada, você é um instrumento das mãos de Deus e Deus te usa para dar libertação, para dar a vitória. Amém, irmãos? Graças a Deus. Chega um momento, item 1, 2, que nos fala, chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Então, durante a escravidão, o povo hebreu perdeu a sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a escravidão lá no Egito estava fazendo com que o povo fosse impedido de ter liberdade de adorar a Deus. Talvez uma das coisas mais terríveis que existem na vida de alguma pessoa é quando ela se sente oprimida, angustiada, maltratada no mundo aí fora, de tal maneira que isso impeça, que isso é impedimento
para que ele possa adorar a Deus. Existem muitas pessoas no mundo aí fora que está presa ao vício, às vezes do cigarro, presa ao vício da prostituição, preso ao vício de tantas coisas, irmãos. O mundo, ele faz isso, a pessoa se torna escrava e ele não consegue, ele não tem forças para poder vencer essas dificuldades. É o que acontecia com a nação de Israel. Estava escravizada pelo Egito, sofrendo tribulação, eram maltratados lá no Egito. Mas chega um momento em que eles pedem por libertação. Eu quero viver livre, Senhor, para adorar a Ti, para buscar o Teu nome. O que acontece? Todos aqueles que andam segundo a palavra de Deus, eles são livres, irmãos. Nós somos libertos do poder do pecado. O pecado, ele não tem poder mais sobre a nossa vida, de dominar a nossa vida. Então a promessa de Deus é liberdade. O que é liberdade? Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Liberdade é estar livre para adorar o Senhor. Hoje eu sou livre. Não estou preso ao pecado, preso aos vícios, preso à droga, preso à prostituição. Então, o fato de eu estar na presença do Senhor e clamando a Ele, dá a mim a liberdade de estar adorando e bendizendo e adorando o nome do Senhor. A melhor coisa que existe na vida do cristão é ele ser livre para buscar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Outra coisa importante, Deus não se esquece da sua aliança, Deus não se esquece das promessas. Deus havia feito uma aliança, um tanto com Abraão, como Isaac e Jacó, né? Então Deus não esqueceu da aliança feita com Abraão. Levantou Moisés para que pudesse libertar o seu povo de lá do Egito. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, né? Então, uma coisa interessante, né? Importante você entender isso, que durante o momento em que o povo clamou a Deus, Deus se lembrou do pacto que fizera de Isaac e Jacó. Ele fez do pacto que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Será que Deus havia se esquecido do pacto, não, irmãos? Será que Deus se esqueceu das promessas que tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó? Deus nunca se esquece. O que a gente tem que ter em consciência é que Deus não se esquece do propósito que Ele tem em nossas vidas. Por pior das situações, por pior das dificuldades que temos enfrentado, Deus ele não se esqueceu de você. Na realidade, é que existe um momento em que todas as coisas acontecem no tempo de Deus e na hora exata de Deus. Existem determinados momentos que Deus está te provando, você está passando pela fornalha ardente, para que Deus lá na frente possa te abençoar, para que você tenha estrutura para poder aguentar toda aquela situação de dificuldade, de problema que você enfrentou lá atrás. Então, esse Deus se lembrou, né? Na realidade, não é que Deus se lembrou, não quer dizer que Deus havia se esquecido do pacto, né? É que Deus tem Deus tem os seus propósitos a serem realizados no tempo e no momento certo. Então, nós temos que crer nisso, né? Deus ouviu o gemido do povo, Deus se lembrou-se do pacto que havia feito com Jacó, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, esse lembrou-se no sentido de que Deus tinha um tempo determinado para executar os seus propósitos, os seus interesses, né? Isso se chama antropopatia, né? Que esse lembrou-se no sentido de que Deus não havia se esquecido do pacto, né? Deus não havia se esquecido do pacto. É uma palavra onde se atribui sentimentos humanos a Deus, né? Deus, a Bíblia diz que Deus ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, né? Mas em relação ao homem e ao clamor do homem, Deus pode se arrepender, sim, de fazer algo, como se arrependeu de destruir a cidade de Nínive, porque
um povo clamava, né? Porque ele tinha certeza, ele sabia que esse povo, ao receber a sua palavra, a sua mensagem, iria se converter dos seus maus caminhos. Então tem coisas que Deus faz que essa antropopatia, justamente, Deus, ele entra no sentimento do ser humano. Se nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso raciocínio, na nossa inteligência, na moral que o homem tem de discernir entre o certo e o errado, Deus também ele se agrega ao homem, tendo o sentimento do homem em determinadas situações. Então nós temos que ter essa consciência. Deus, ele ouve a nossa aflição, ele chora conosco nos momentos de dificuldades, ele se alegra conosco nos momentos de felicidade. Então isso é importante, né? O item 1.3 diz aqui, existe um fio de esperança. O povo hebreu, ele recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-lo de um jugo tão grande. Então havia um fio de esperança. Apesar que a princípio eles rejeitaram, no começo foi rejeitado, mas depois havia algumas coisas que Deus estava fazendo na vida de Moisés para poder decretar a vitória e estabelecer Moisés como grande libertador do povo de Israel. Então não adianta nada, irmãos, ter todo o conhecimento, mas ele tinha que ter o poder de Deus na vida dele. E Deus reveste Moisés com palavras, Deus reveste Moisés com poder, Deus reveste Moisés com autoridade. Quando ele pega, ele pega a vara e essa vara se transforma em uma serpente, Deus começa a dar uma autoridade espiritual para que Moisés seja o libertador de Israel. Uma coisa interessante, irmãos, não basta somente o nosso conhecimento, mas nós temos que ter a ação de Deus na nossa vida. Seja dentro do nosso lar, seja onde nós estudamos, seja na igreja. Não é só conhecimento, não é só experiência de vida. Nós temos que ter a sabedoria e a direção de Deus para determinadas situações. Nós somos guiados por Deus. O Espírito Santo é que nos conduz às situações, aos meios, para que possamos alcançar a grande vitória do Senhor. Então nós vemos aqui que Moisés foi revestido do poder de Deus para poder libertar o povo. Além de todo o conhecimento que ele tinha de estratégia de guerra, ele era um homem cheio da graça do Senhor. E a Bíblia nos fala, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Moisés, ele tinha a escolha, veja bem, irmãos, de ter o gozo do pecado, ser um futuro faraó, e também ter a escolha de sofrer com o povo de Deus, sofrer com a nação israelita que está sendo escravizada. E ele optou por sofrer com o povo de Deus, porque ele sabia que existia lá na frente uma glória muito maior do que a glória do Egito. Você pensa que é fácil a situação de Moisés? Não foi fácil. Ele rejeitou tudo, ele largou tudo. Ele largou talvez ali um futuro promissor aqui na terra, de ser um faraó do Egito, de ser adorado pelos homens, que o faraó era como se fosse um Deus. Ele tinha essa oportunidade de escolher entre ser um faraó ou ser humilhado com o povo de Deus, mas ele escolheu em ser humilhado com o povo de Deus. E a Bíblia diz, que ele escolheu sofrer com o povo de Deus, ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um curto espaço de tempo o gozo do pecado. A nossa vida é uma vida de escolhas, irmãos. Nós escolhemos servir ao Senhor. E esse servir ao Senhor muitas vezes nos leva a provações, nos leva a dificuldades. Quem quer viver uma vida piamente na presença do Senhor, padecerão por perseguições. É o que diz a palavra do Senhor. Mas o que nos está preparado lá na frente é uma glória muito grande. Não é uma glória provisória, não é uma glória terrena, mas é uma glória eterna. Nós iremos viver eternamente com Cristo. Aqui nós estamos num curto espaço de tempo, mas lá, irmãos, vai ser algo
eterno para as nossas vidas, né? Então nós temos que ter a consciência de que nada é impossível para Deus, nada, né? Então tudo que nós colocamos nas mãos de Deus, Deus ele provê o libertador. Deus ele coloca, né, sempre uma situação em benefício a cada um de nós. Imagina a situação daquele povo. Falou, olha, aos olhos humanos seria impossível essa nação sair de lá, da situação de escravidão, para ir para a terra prometida, aos olhos humanos. Então tem coisas na sua vida que você olha e fala, é impossível acontecer, isso é impossível acontecer, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Deus ele tem uma forma de trabalhar, Deus tem uma forma de trabalhar a nossa vida de uma maneira gloriosa. E ele ainda diz o seguinte, olha, vocês vão sair da situação de escravo, mas vocês não vão sair vazios. Vocês vão sair com aquilo, com os bens, com o dinheiro, de todos aqueles trabalhos que vocês fizeram durante 400 anos. A situação foi tão caótica do Egito, né, que o próprio povo do Egito, olha, vai embora daqui, ó, te dou meu dinheiro, minha casa, tudo, ó, dinheiro, joias, para vocês sumirem daqui de tantas coisas que estão acontecendo. Quando a gente fala das pragas sobre o Egito, irmãos, Deus estava confrontando aquilo que os faraós, aquilo que os egípcios achavam que eram deuses. E esses deuses, sol, os deuses da terra, os deuses do Egito, a vaca, os animais, foram incapazes de se defrontar com a praga, né? Com aquilo que Deus estava batendo em cima da nação do Egito. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus ele tem a sua forma de trabalhar, e muitas vezes essa situação que Deus trabalha é uma situação milagrosa, né? Deus ele vê o nosso sofrimento, item 2, né? Que diz que o povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois pilhar tijolos. Então, uma rotina terrível, terrível de escravidão, de ter que amassar o barro para fazer tijolos. Então, os tijolos não eram nada, eles tinham que fazer o tijolo. E Faraó, na sua arrogância, ele jamais abriria a mão de que os israelitas fizessem isso. Quer dizer, ele se aproveitava de uma situação de escravidão para escravizar, não tinha custo nenhum com os escravos, e os escravos faziam toda a parte do tijolo para eles. Grande parte daquelas pirâmides que você vê lá no Egito, de Quéops, aquelas pirâmides, foi obra de muitos, né? De muitos que sofreram para poder construir essas pirâmides. E ficou lá, até hoje, irmãos. Mas o que acontece? Isso é resultado de muito sofrimento. Isso é sinal de que Deus prova que a história ela simplesmente está de acordo com as verdades bíblicas. Então nós temos que ter essa consciência, né? Então, a base de muito sofrimento. Talvez você esteja passando por sofrimento, por dificuldade, mas Deus ele tem uma forma milagrosa de te dar a vitória. Você pode ter certeza disso. No item 2.1 aqui fala que um povo marcado pela dor, né? Perseguido. Então existem tempos em que o diabo, em que tantas coisas nos perseguem para fazer com que nós venhamos a parar, com que nós damos assim um stop para as nossas vidas. Existem determinadas situações que nós passamos por determinada perseguição, que o inimigo, o diabo, ele luta de todas as formas para que nós não continuamos na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual. E muitas foram as situações que Israel passou nos tempos antigos, né? Existem situações que Deus deu a libertação para o povo, foi levado cativo na época de Nabucodonosor, voltou para a terra de Jerusalém, começou a reedificar os muros, foram reedificar o templo, mas havia oposição daquela época que fazia com que eles desanimassem de não construir o templo. E ficou durante 14 anos sem construir o templo da casa de Deus, se preocupando somente com seus afazeres.
E existem muitas situações na nossa vida que o inimigo ele luta de todas as formas para que nós não façamos a obra do Senhor. Mas eu quero dizer a você nesta noite que o resultado da vitória de Deus, da bênção do Senhor na sua vida, não é somente você ser bem sucedido nos seus bens materiais, no seu trabalho, nos seus estudos, mas é você ser um bem sucedido na sua vida espiritual. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Que o inimigo ele vai lutar de todas as formas para fazer com que nós venhamos a parar a obra de Deus, mas nós temos que seguir em frente. Então, o que o diabo fez, né? No Egito, Satanás usa Faraó para tirar a paz do povo de Deus. Então é isso que o diabo faz, ele utiliza a pessoa de Faraó para atrapalhar a vida do povo de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, ele quer dizer o seguinte, que o sol ele tem poder tanto de endurecer o barro como amolecer a cera, né? Então, o sol ele tem esse projeto. Quando a palavra de Deus ela é manifestada, ela é falada, tem pessoas que endurecem o seu coração para a graça de Deus. E Faraó se endureceu por quê? Porque ele se considerava o próprio Deus. Como é que um outro Deus vem falar para mim que eu devo seguir a ele? Né? Ele se considerava o próprio Deus. E a Bíblia fala que o coração de Faraó do Egito se endurecia e ele impunha ao povo de Israel que estava ali escravizado mais escravidão, mais sofrimento para que eles não pudessem sair de lá do Egito. Né? E tem 2:2 fala assim: prepara-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Prepara-se para viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Então, diante da recusa de Faraó, na hora de Deus mostrar quem de fato governava, o que acontece? A cada recusa de Faraó, Deus ele começa a afligir o Egito com as pragas, né? Ele envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem é o Senhor, né? Então a primeira praga que foi sobre o Egito foi quando as águas foram transformadas em sangue. Isso era uma afronta contra o Deus das águas do Egito, né? Porque eles achavam que as águas protegiam o povo. Era um Deus, eles adoravam as águas, eles adoravam os rios. A Bíblia, nós temos o ensinamento que os egípcios, eles eram panteístas, adoravam praticamente tudo. E adoravam também as maravilhas da natureza. E a primeira coisa que Deus fez foi ferir as águas. Quer dizer, o Deus das águas aí, não tem condições quando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele entra com a providência, ele entra com o juízo, né? Depois nós temos aqui a segunda praga, a praga das rãs, porque eles achavam que as rãs eram uma forma, o animal, a rã, era uma forma de proteção. Aí veio a praga das rãs, elas se multiplicaram de tal forma que foram um estorvo para a nação do Egito. Depois vem a terceira praga, a praga dos piolhos. Deus fere a terra e da terra ele começa a produzir piolhos. E os piolhos faziam com que eles se coçassem de todas as formas, e não havia remédio para que eles fossem curados. Ou seja, o solo que eles tanto adoravam na agricultura, que era um solo que produzia alimentos, foi golpeado pela praga dos piolhos. É como se Deus dissesse, o Deus de vocês, o Deus da terra, não teve condições de conter essa praga, essa doença do piolho. Depois vem a praga das moscas, quarta praga. Vai lá Moisés e com a sua vara faz com que venha a praga das moscas, né, sobre o ar. Então eles achavam que o ar era tudo para eles. Mas foi lá a praga, olha, o ar que vocês adoram não serve de nada se não estiver debaixo da vontade de Deus. Depois veio a sexta praga, a peste dos animais, né? Eles adoravam a vaca, o boi ápis, né? Que era uma forma de adorar.
E isso, infelizmente, Israel, em alguns momentos, eles levaram para dentro do seu arraial para adorar o bezerro de ouro. Porque eles adoravam o boi, eles adoravam o animal. E veio a doença e matou os animais. Quer dizer, o deus Apis não teve condições de conter essa doença. Depois veio a doença das úlceras, a praga das úlceras. Depois veio a praga das saraivas, a praga do gafanhoto. Nona praga, vem a praga das trevas. E por último, vem a praga da morte dos primogênitos. Ou seja, irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo nos dias atuais, talvez seja uma forma de Deus, eu tenho a certeza que é a forma de Deus agir na vida de muitos ímpios e de muitos incrédulos, de muitos que não têm compromisso com as coisas de Deus. Então Deus golpeia mesmo. Deus ele entra com juízo. Deus ele entra com justiça. A Bíblia diz o seguinte, que a base do seu trono é a misericórdia e a verdade. Ou melhor, a base do trono de Deus é justiça e juízo, né? E adiante do seu rosto é misericórdia e verdade. Então Deus que nós servimos, que ao mesmo tempo ele é justiça e juízo, também ele é misericordioso e ele é verdadeiro. Amém, irmãos? Graças a Deus. Prepare-se para viver uma vida que o Senhor quer que você viva, né? Então Deus ele executa através das pragas todos os juízos sobre a nação do Egito, né? Então nós vemos aqui que tem um momento em que existe a praga, existe a dificuldade, existe o juízo de Deus entrando sobre as nações, né? Mas existe um momento em que o povo de Deus precisa festejar. Existe um momento de se alegrar. Deus, ele é um Deus que é um Deus de festa também, né? Existe um momento para tanta dor, existe um momento da aflição, existe um momento da dificuldade, existe um momento da provação. Eu creio que você talvez esteja passando pelo momento da aflição, da luta, mas Deus ele quer que você prepare uma grande festa, porque Deus ele está falando para você nesta manhã, prepara uma grande festa. É hora de você festejar a grande vitória na sua vida. O salmista Davi ele dizia o seguinte, Salmo 23, né? Que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada nos falta. E ainda diz o seguinte, né? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando você tem o Senhor como pastor da sua vida, Ele fala para você, olha, e você fala para Deus, Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, onde o meu cálice transborda. O que é a unção de Deus? É o revestimento do poder de Deus. Preparas uma mesa, quer dizer que você está diante dos seus inimigos, essa mesa é uma mesa farta de bênçãos e de vitórias. Jamais, como cristãos, devemos desejar o mal para os nossos inimigos, o mal para aquele que nos aflige. A Bíblia diz o seguinte, que quando você deseja o bem para aquele que quer o mal da sua vida, você está amontoando sobre a sua cabeça brasas de fogo. E as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Então, é interessante a gente entender isso, né? Quando nós temos Deus como nosso pastor, nada nos falta e nós temos a consciência que Deus está preparando uma grande mesa diante dos nossos inimigos, né? É Ele que nos leva a pastos verdejantes, é Ele que nos leva a águas tranquilas. Amém? Então, não tenha medo do seu futuro. Você está diante de crises na sua vida, por pior que seja a crise na sua vida, né? Não veja isso como um abandono de Deus, não veja isso como um esquecimento de Deus, não veja isso como injustiça de Deus. Deus ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Deus está no controle da situação, por pior que esteja. Deus ele quer aperfeiçoar a sua vida. Nós vemos o exemplo de Jó que foi provado. Aí depois, quando nós lemos o livro de Jó, nós temos a consciência de que ele foi provado porque Deus quis mostrar ao diabo que o diabo estava errado. Porque o diabo ele fez uma acusação em relação a Jó. Diz o seguinte, olha,
Jó te serve porque você tem enchido ele de bens. O amor dele é um amor interesseiro. Não é um amor espontâneo. Ele ama você em troca de interesse, de dinheiro, de bênçãos. Tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. A aprovação de Jó foi para provar ao diabo que ele estava errado. Entenda isso. Às vezes a gente está passando por determinadas situações nessa vida, e isso é para provar para o diabo que nós somos fiéis a Deus em qualquer circunstância. Então não trate isso como injustiça ou abandono de Deus. Deus está no controle da situação. Não tenha medo do seu futuro. Viva a vida como você nunca fosse morrer. E na realidade nunca vamos morrer. Porque esse físico aqui ele pode perecer, mas a nossa alma vai estar eternamente com Cristo. Estaremos numa outra dimensão. Estaremos ali louvando ao Senhor. Porque essa carne aqui, ela é perecível, mas a nossa alma, ela é eterna. Então é essa consciência que nós devemos ter, né? Então nos desertos da nossa vida, Deus nos dá a oportunidade para que possamos contemplar o sobrenatural de Deus. A hora de agir, né? Então após o consentimento de Faraó em libertar o povo de Israel do Egito, foi diante da morte dos primogênitos. Ali talvez fosse o golpe fatal, né? A morte de todos os primogênitos. E a ordem de Deus era essa: olha, ao povo de Israel eu ordeno o seguinte: vocês vão sacrificar uma ovelha, um animal, e o sangue espargido desse animal ele vai ser espargido sobre os umbrais da porta, para que quando passe o anjo da morte, que foi chamado de Páscoa, né? Quando o anjo da morte passar e ele ver nos umbrais da porta a marca do sangue, ele não vai afligir os primogênitos dentro da casa onde estiver essa marca do sangue. E havia todo um preparo. Deus havia preparado o povo: olha, quando vocês forem, agora se preparem para sair do Egito. Cingir os vossos lobos, quer dizer, eles tinham que apertar o cinto, a saia, aquela roupa da época, ela vinha um pouco mais para cima, para que eles pudessem ter mobilidade, estar preparados para poder sair. Deus falou para eles, falou: quando vocês apertarem o cinto, cingir os vossos lombos, vocês vão comer ervas amargas, para que vocês tenham sempre em memória o sofrimento que vocês tiveram lá no Egito, e que vocês vão para um lugar abençoado. Deus havia já feito com que Israel se preparasse para sair da escravidão, sair da opressão, sair do inferno que eles estavam. Deus fala com você nesta manhã: olha, você está sendo preparado para sair da situação de provação, para ser abençoado por Deus. E ainda, irmãos, que essa libertação é você sair de lá do Egito, onde você estava na escravidão, e você ir para o deserto, porque deserto também não é fácil. Deserto é local de escassez, é o local onde falta água, onde falta energia, onde falta muitas vezes à noite o calor, mas Deus estava com o povo lá no meio do deserto. Deus fazia com que jorrasse água da rocha. Deus fazia com que a coluna de fogo guiasse o povo de Israel no meio à frieza, durante a noite, na madrugada do deserto. Deus fazia com que a nuvem estivesse sobre o povo do dia, naquele calor escaldante do deserto, para proteger ele do sol. Deus fazia com que as codornizes viessem para que ele se alimentasse de carne. Deus de manhã trazia o alimento ao povo, o pão, o maná do céu. As suas roupas não se envelheciam lá no deserto. Conforme eles cresciam, as roupas cresciam com cada um deles. Ou seja, irmãos, talvez estejamos passando por um grande deserto, mas Deus ele não nos deixa faltar absolutamente nada. Então, o que acontece? Depois dessa praga da morte dos primogênitos, né, em que eles já estavam preparados, o povo do Egito já não aguentava mais Israel, falou: vai embora daqui, some daqui. E ainda deu até dinheiro, foi dando roupas, foi dando tanta coisa, foi dando joias,
para que eles pudessem se retirar do Egito, porque eles achavam que a nação de Israel, daqueles escravos, estavam sendo um estorvo para a nação do Egito, e era exatamente isso que Deus queria fazer. O que acontece, irmãos? Deus fala, olha, os egípcios chegam lá, vai embora daqui, está aqui, minhas roupas, minhas joias, vocês não vão sair vazios. Quer dizer, Deus, ele nos surpreende com algumas situações. Existem determinadas situações que Deus, ele nos abençoa até mais daquilo que nós imaginamos. Onde a nossa mente alcança, às vezes a gente imagina uma coisa e Deus faz coisas assim de maneira bem diferente. Bem diferente. Mas existem, mesmo em meio a situações de provação. Deus havia dado filho, por exemplo, a Abraão, Isaac, e Deus prova a Abraão depois do nascimento do seu filho, falando que é o seu filho para mim, você vai oferecer o seu filho em sacrifício. E Abraão entendeu que era a voz de Deus falando, e ele foi até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho, mas Deus não deixou, porque quis provar a fé de Abraão. E da mesma forma que quando Faraó liberta o povo, deixa o povo ir para adorar a Deus em outro lugar no deserto, o que acontece? O coração de Faraó se muda naquele momento e muda de ideia. Falou, não, eu vou perseguir esse povo. E foi atrás da nação de Israel. E houve um momento em que a nação de Israel, ele diz o seguinte para Deus, e agora? O que faremos? Eles estavam sendo perseguidos pelo faraó do Egito, com todo o seu poderio militar, carros, cavalos, cavaleiros, e era um grande poderio militar, porque era a potência do mundo naquela época, contra um grupo de escravos, um grupo de escravos que não tinham nenhum armamento, não tinha nenhum escudo de guerra, não tinha carros, não tinha cavalos, não tinha nada. Olha só, irmãos, o que eu quero dizer a você nesta manhã é justamente isso. Se levanta contra você muitos inimigos, né? Muitos inimigos. O livro de Salmo 46 diz o seguinte, né? No versículo 8, se me fala a memória, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações da terra, serei exaltado entre os céus, né? E ele é o que corta a lança, quebra os cavalos e joga eles no fogo, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Então nós temos que ter em mente de que mesmo que estejamos ali, eles se viram encurralados. De um lado eles olhavam o deserto, né? Não tinham para onde ir. Do outro lado eram as serpentes, que era um caminho que não poderiam seguir também, porque é um infestado de serpentes, uma parte do deserto. Na frente eles olhavam, eles viam o mar enorme na frente deles. Falei, e agora? E na sua retaguarda, os carros, cavalos e cavaleiros de Faraó, seguindo para matá-los em meio ao deserto. Então você vê a situação. Muitas vezes você se encontra nessa situação. Nós estamos encurralados, não temos para onde sair. Mas o que Deus fala para você nesta manhã é que Deus, ele abre porta onde não tem porta. Onde você vê que as coisas estão difíceis, fechadas, Deus, ele abre a porta no momento mais difícil, no momento mais dificuldade que você esteja enfrentando. Para nós finalizarmos aqui, as dificuldades, elas não apagam as promessas de Deus, né? É nesse cenário que Moisés transmite uma palavra de fé e esperança ao povo. Ou seja, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Talvez você esteja diante do seu mar vermelho, cercado por um grande exército, mas a palavra que Deus tem a você é essa: não temas. Não temas, crê somente. Prosperidade em tempos de crise. Deus é justo. Durante 430 anos, Deus atendeu o clamor dos filhos de Israel. O segredo é a oração. Quando você ora, Deus busca ao Senhor continuamente, Deus, ele te surpreende, né? Deus, ele te surpreende no momento da dificuldade. Estamos no momento de uma pandemia, de uma crise mundial, né? Financiamento, colapso, dificuldades, mas nós temos que crer no Senhor. Deus, ele faz com que você seja próspero em tempos de crise, em tempos de guerra.
Deus ele tem as coisas nas suas mãos, está no controle. O que fazer agora, Senhor? Na frente o Mar Vermelho, atrás Faraó com seu exército enfurecido. Estamos num beco sem saída, não temos para onde ir, estamos presos, né? O que Deus faz, irmãos? Ele abre o Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse passar. Existem momentos, e aconteceu com Moisés, né? Ele clamaram ao Senhor: o que eu faço agora, Senhor? O que eu faço agora? E ele levanta a voz aos céus e Deus fala para ele, olha, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Está vendo o que você tem na sua mão? O que eu tenho na minha mão? Eu tenho uma vara, um cajado, é esse cajado que eu vou te dar. Você tem poder, você tem autoridade, toca com esse cajado nas águas. E aí de repente vem o vento oriental, vem o vento ocidental e abriu aquelas águas no meio para que o povo de Israel pudesse passar. Ou seja, nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. A autoridade que eu falo não é você determinar todas as coisas, não. Você está submisso, está debaixo da vontade de Deus, mas essa autoridade que Deus dá a você, você tem o poder, você tem a graça de Deus na sua vida para que você possa enfrentar essas dificuldades e sair bem sobre essas dificuldades, mesmo estando em beco sem saída. Eu estou numa situação caótica, numa situação difícil, mas Deus ele tem te dado autoridade para que você possa vencer, né? E o que acontece? Lá no final do mar, né, todo o povo de Israel passou e Deus diz a Moisés novamente: olha, estende a sua mão sobre o mar para que as águas tornem-se sobre os egípcios. Sobre os egípcios, né? E o que aconteceu? As águas se fecharam, de repente morreram todos afogados ali, cavalos, né? Cavaleiros, soldados, Faraó. Então Deus ele executou o grande milagre, né? Então, o grande milagre. Existe uma arqueologia, né? Em 1987, o Ron White encontrou 3 raios de rodas de charrete dourado no Mar Vermelho, né? Então, corais não se desenvolvem no ouro, né? Portanto, sua forma original foi mantida. No entanto, a madeira que estava sendo dentro desse folhado de ouro se desintegrou, né? Deixando tudo muito frágil, né? Então, com câmeras, eles podem ver determinadas rodas de carruagem daquela época, irmãos. Isso prova que Deus, do que a Bíblia fala, é algo verdadeiro, né? Então, é algo verdadeiro. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Deus ele tem o controle de toda a situação, né? Então, tudo está no controle de Deus. Então, nós temos que ter a consciência de que Deus está no controle. Eu quero agradecer a essa bênção que estamos aqui, que Deus abençoe a cada um de nós. Continue orando por cada um de nós, orando pela igreja, e com certeza a gente já passou por essa situação mais difícil. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta manhã. Amém? Só tentar concluir. Concluir. Isso.